destacando aqui algumas características que a gente consegue encontrar nesse período de transição, né, intitulado pré-modernismo, a gente vai ter, pessoal, como características a ruptura com o academicismo. Sempre que vocês encontrarem nos materiais de estudo esse termo academicismo, está relacionado à academia, né? Academia Brasileira de Letras, está relacionado a regras. Então, como eu falei para vocês no início, que o pré-modernismo ele não tinha um conjunto de regras específicas a serem seguidas, a gente tem aqui justificado através dessa característica que é a ruptura com o academicismo, né? Essa falta de cumprimento de determinadas regras, né? A gente tem isso como característica no pré-modernismo, mas a gente vai ter isso muito mais forte no modernismo. Lembrando que o pré-modernismo mistura tendências conservadoras ali na linguagem, né? Alguns autores vão ainda trabalhar com a questão da gramática correta, né? A gramática propriamente dita, o português gramaticalmente correto, e a gente vai ter autores que já vão colocar uma linguagem um pouco mais simples, uma linguagem coloquial nos livros, né? Então, ruptura com o academicismo é o que justifica o fato do pré-modernismo não ser considerado uma escola literária, já que ele mistura muitas características de determinados períodos literários. Nós temos como característica também o regionalismo e o nacionalismo. Esse regionalismo ele é um pouco diferente do regionalismo que a gente viu lá no romantismo. Esse regionalismo vai ter um foco também não só nas regiões do país, né, essas regiões que dividem o país, mas as regiões que dividem uma determinada comunidade, né, uma determinada região. Por exemplo, a gente tem aquela parte mais litorânea, né, o centro da cidade, cidades grandes, e a gente tem o interior das cidades. Então, esse regionalismo vai estar um pouco mais direcionado ao interior da cidade, ao sertão, não ao litoral nordestino, mas ao sertão nordestino, não o centro da cidade, mas o subúrbio da cidade, tá? Isso vai estar muito mais destacado aqui no pré-modernismo. E esse nacionalismo já é um início de uma busca, né, de características típicas brasileiras. Isso daqui vai ser muito defendido lá no modernismo. O modernismo ele vai defender uma arte um pouco mais brasileira, sem estar copiando lá, né, dos padrões europeus. Então, quando a gente estuda romantismo, por exemplo, a gente tem o romantismo em Portugal e o romantismo no Brasil. Sempre acontecia primeiro lá, para depois acontecer aqui, né? Então, o pré-modernismo já inicia essa questão de uma busca da nacionalidade, mostrar o Brasil tal como ele é. Até então, nós víamos o nacionalismo, por exemplo, lá no romantismo, que também era uma característica, essa questão nacionalista. No romantismo, por exemplo, eles traziam um país idealizado, um país perfeito. O índio que existia no país era um índio forte, era um índio guerreiro, era um índio herói, né? Uma figura de um herói. A Índia era uma Índia perfeita. Então, os personagens que eram apresentados na literatura romântica eram personagens completamente perfeitos, né? Então, entendamos que nós temos aí uma visão de dois Brasis. A gente tem o Brasil do centro da cidade e a gente tem um Brasil do subúrbio da cidade. A gente tem um Brasil das cidades grandes e a gente tem uma outra realidade de Brasil no interior do Brasil. E isso a gente pode tirar aí essa ideia de dois Brasis. O pré-modernismo ele vem mostrar aquele Brasil que é esquecido, aquele Brasil que fica escondido, tá? Com isso, os autores eles vão utilizar a presença aqui, vão colocar nas obras personagens marginais, né? Essa palavra marginal a gente até utiliza com outro conceito, né? Mas esses personagens marginais, o que é um personagem marginal, né? São personagens que viviam à margem no nosso país. Por exemplo, o negro vivia à margem
né, da cidade, da sociedade, era a margem da sociedade. O sertanejo, a pessoa que mora no interior, né? O nordestino que mora no sertão do Nordeste. O pobre, a mulher era considerada uma personagem marginal, por quê? Porque vivia à margem da sociedade. Quem mandava na casa era o homem. A mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. Assim como o negro também não tinha vez, não tinha voz. Assim como o sertanejo não tinha vez nem voz. E assim como o pobre. Então, os personagens marginais são esses personagens que vivem à margem da sociedade. E serão os personagens utilizados como personagens principais dessas obras pré-modernistas. Lembrando, pessoal, que o pré-modernismo, como eu falei anteriormente também, vai estar muito ligado à crítica social. Então, vai ser muito comum a gente encontrar nas obras temas sociais, tá? Aqui nós teremos o início da utilização de uma linguagem coloquial e simples. Quando eu digo que a gente vai ter o início dessa utilização, é que nem todos os autores pré-modernistas utilizavam dessa característica. A gente tem, por exemplo, o Monteiro Lobato, que vai inovar na temática, sim, mas a escrita dele é uma escrita mais conservadora. Ele segue a gramática tal qual ela é, né? Ele gosta de escrever corretamente, de acordo com a gramática, né? Gramaticalmente correto. Mas a gente já vai ter um Lima Barreto que vai começar a colocar uma linguagem mais coloquial e mais simples nas suas obras. Se ele está escrevendo um texto, né, um livro, e o personagem principal desse livro é um negro ou é uma pessoa pobre, ele quer representar e ele vai representar nos seus romances, né, a fala de um personagem pobre. Porque a gente sabe, né, uma pessoa que tem um pouco mais de condições financeiras vai falar um pouco mais, digamos, gramaticalmente correto. Então aqui ele já vai começar a utilizar um você, aqui ele já vai começar a utilizar uma gíria, né, uma linguagem mais coloquial, tá?